Ainda o romantismo, mas aqui eu tenho o romance romântico. Uma questão muito boa também, parece 2009 e 2010. Ali começa o sertão chamado bruto. Um aspecto interessante é que sertão, tá, ao longo da história, a palavra sertão designa aquilo que é o interior, o que não é litoral. Beleza? Muito bem, não é só o Nordeste. Sertão é o interior. Ali começa o sertão chamado bruto. Nesses campos tão diversos pelo matiz das cores, pela diferença das cores, o capim crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de réu. Pausa. Então, no sertão existem várias cores lá de verde. O capim fica seco, mas também pode virar uma grama verde, bonita. Outro aspecto. Quando lavra o incêndio que algum tropeiro, por acaso, ou mero desenfado, ateia com uma faúlha ou fagulha do seu isqueiro, minando a surda na touceira, queda viva da centelha. Agora é uma cena de incêndio. Corda em instantes qualquer aragem, vento, por débil que seja, e levanta-se a língua de fogo, esguia e trêmula, como que a contemplar medrosa e vacilante os espaços imensos que se alongam diante dela. O fogo detido em pontos aqui e ali, a consumir com mais lentidão algum estorvo, vai aos poucos morrendo, até se extinguir de todo, deixando como sinal da avassaladora passagem o alvacento lençol que lhe foi seguindo os velozes passos. A ideia é, houve um incêndio, tá? Queimou tudo, ficou aquela cinza branca. Por toda parte, melancolia. Olha, a paisagem é apresentada de modo subjetivo. O cidadão fala que a paisagem está triste. De todos os lados, tétricas perspectivas, horríveis perspectivas. Tá? É uma visão, é uma narração, uma descrição subjetiva. É cair, porém, daí a dias, copiosa chuva, choveu, e parece que uma varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos, a traçar as peças jardins encantados e nunca vistos. Isso é que é o romantismo. Choveu, vai ficar tudo verde. Olha a idealização. Uma fada colocou jardim encantado. Idealização da natureza. Entra tudo num trabalho de íntimo de espantosa atividade. Transborda a vida. É um fragmento aqui de romance não muito pop. Tá? Romance inocência é muito importante do Toné e traz esse aspecto aqui da renovação da natureza, que é o tema da questão do romance romântico. O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando o trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade da nação, a identidade, os românticos, eles fundam o Brasil, até porque é o primeiro estilo do Brasil independente, 22, independência 36, 1936, é o romantismo. Sem querer, eles falam sobre o Brasil de todos os tempos e todos os lugares. Vamos lá. A possibilidade de apresentar a dimensão desconhecida da natureza nacional. Muito bom. Por que é muito bom? Aqui, o cidadão está falando sobre o interior do Brasil. Já no século XIX, já em 1820, 30, 40, 50, quando se escrevem os romances românticos, a elite vivia lá no Rio de Janeiro, sabemos disso. A corte vem os portugueses e ficam lá, mudam o Rio de Janeiro, sei lá, há uma vida noturna, em jornal, revista, etc. E tal. Até hoje, no século XXI, não se conhece o interior do Brasil direito. Eu não tenho noção do que as pessoas de Rondônia, peço desculpas, nós do Sudeste não temos noção do que acontece. Qual é a cultura de Rondônia? Eu quero 3 bandas de Rondônia. Eu não conheço nenhum, tá? Ok, conheço um cidadão que faz sucesso na internet, um negócio, mas não vou falar que não, um negócio muito estranho. Tá? Um cara que fala de um boné, um negócio, ok, mas é a cultura, cada um tem um lugar. O que interessa, as pessoas das cidades grandes, desde o século XIX, devido ao fato de o Brasil ser continental, 8 milhões de quilômetros quadrados, devido ao fato de ser muito grande, nós não conhecemos o Brasil inteiro. Tá? Então, o objetivo do romance regional, que fala do interior, é mostrar o Brasil, como é o Brasil. Mostra o homem, mostra a paisagem, mostra a linguagem, mostra os costumes. Dá para conhecer o sul, lendo o gaúcho, o nordeste, a Bahia, lendo o sertanejo, Minas Gerais, tá? Lendo lá a escravizaura, que também se passa em Minas Gerais. Tá? O objetivo do romance romântico é unificar o Brasil, interessante aqui a ideia, por intermédio da apresentação dos costumes do povo brasileiro. Essa é a ideia. A letra A tem um começo fulminantemente bom.
a possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional. Então mostra o país, o Brasil que a gente não conhece. Marcada pelo subdesenvolvimento, sim. Quando eu estudava isso na graduação, na pós-graduação, no mestrado, eu ficava indignado. Mas por que é subdesenvolvimento? Antônio Cândido, quando só se fala da natureza porque não tem mais nada para falar. É por isso que a literatura brasileira é nativista. Pode pegar os estilos, quentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo. Predomina o grande tema é a natureza. Até porque não havia projeto de nação. Nem havia indústria. Só lá, depois de 1930, que vai haver uma industrialização maciça. Então, essa letra A é muito boa. E pela falta de perspectiva de renovação, já não falo mais que é muito boa. Até porque chove, tem um incêndio, chove e renova tudo. Mas a letra A é muito boa por apresentar essa ideia de que o romance regional revela o Brasil aos brasileiros e que ainda o fato de se apresentar a paisagem, a natureza, é um traço aí do desenvolvimento. Não marca a letra A, porque renova-se a natureza. Consciência da exploração da terra pelos colonizadores. Não há nenhum colonizador aqui nesse fragmento. O romance que trata da colonização é romance indianista. Como, Manuel? Eu pego 2 romances, na verdade só houve 3 romances indianistas brasileiros, tá? Tem o Birajara, o Guarani e Iracema. O Birajara fala de como era o Brasil antes de Cabral. Alencar, para poder escrever, ficou lendo como um louco lá os textos da colonização do século XV, XVI. Ele ficcionaliza, é o Brasil puro ainda, sem nenhum branco. Iracema é o primeiro branco contatando a primeira Índia. E o Guarani já brancos e índios já estão lá convivendo, há uns conflitos, e mostra-se como era o Brasil lá no século XVI, XVII, tá? 18, o colonizador na terra brasileira. A letra B é muito boa para o romance indianista. Então, começa aqui. Consciência da exploração da terra pelos colonizadores. Isso é indianista, é claro que eu não vou marcar. E pela classe dominante local, o que coibiu a exploração desenfreada das riquezas naturais. O resto aqui é meio besteira, mas o início é muito bom para o romance indianista, nem A nem B. Construção em linguagem simples. Não é simples não, tá? Substantivo e adjetivo. Realista. Não, é idealizada. Documental. Pode até ser documental, mas não é nem realista nem simples. Sem fantasia ou exaltação. Chove e a fada fica com a varinha lá, sei lá, e tudo fica brilhando. Pelo amor de Deus. A letra C não é boa, mas permite o aluno ter a consciência de que o romantismo é idealizado. Pode até haver um caráter documental, mas há uma fantasia. Alencar constrói poemas em prosa em Iracema. Ele cria um mito, ele menos inventa a história do Brasil de acordo com o que era na cabeça dele. O primeiro brasileiro nasceu lá do índio com um branco que é um Moacir. Existe fantasia e existe exaltação. De uma imagem da terra revelou o quanto é grandiosa a natureza brasileira. É raro estar simples, realista e documental, sem fantasia ou exaltação, mas permite aí uma reflexão interessante sobre o romance romântico. Letra D. A importância do romantismo é que há uma expansão dos limites geográficos da terra. Sim, até porque só se conhecia a cidade grande, o polo, lá o Rio de Janeiro. Ou mesmo aquelas cidades maiores do Nordeste, como Olinda, Salvador. Ah, maravilha. Então, a expansão dos limites geográficos que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. A letra D é deslumbrante, porque traz uma teoria do romance regional. Esse é o objetivo do romance regional, tá? Mostrar os 4 cantos do Brasil aos brasileiros. E com isso promove-se um sentimento de unidade no território. Tá? E essa ideia interessante aqui é uma formação da identidade nacional. Muito bom. Valorização da vida urbana e do progresso. A vida urbana e o progresso aparecem no romance urbano, do Scylla, Senhora, Diva, Encarnação. A letra E seria muito boa aqui para esses livros. Valorização da vida urbana e do progresso em detrimento do interior do Brasil, formando um conceito de nação centrado nos modelos da nascente burguesia brasileira. Esta questão é genial para revisar o romance romântico. Obviamente, marca-se, ou eu marco a letra D de dado, mas deu para falar de todos os romances só aqui, ó. Olha o Enem como é que é feito, muito bom. Adiante.
Um soneto pré-modernista. Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é um poeta do final do século XIX, início do século XX. Na verdade, sendo muito honesto, o pré-modernismo nem é um estilo de época, todo mundo sabe disso. O pré-modernismo são alguns autores que não são nem modernos, nem que se encaixam lá na segunda arte moderna e na primeira geração, eles nem se encaixam nos estilos que vêm antes. São 4, 2 na prosa, realismo, naturalismo, 2 da poesia, simbolismo e parnasianismo. Eles estão numa fase de transição, entre 1902 e 1922. Há alguns autores que usam uma linguagem ainda tradicional. Soneto que o cara escreveu. Tá? Então, soneto é rimado e metrificado. Pego até mesmo aquele Monteiro Lobato que é genial. Tá? Ele escreve em língua culta, formal. Aquele cidadão que escreve Os Sertões, Euclides da Cunha, uma linguagem muito elaborada. Tá? Então, a linguagem, a forma é ainda tradicional. Mas o tema, a perspectiva, a mirada já é crítica. Por isso é que é pré-modernismo. Então, a forma é tradicional, a linguagem e a forma literária, mas existe uma preocupação, uma ideologia, um estilo, uma visão moderna. Por isso, pré-modernismo. Autores como Graça Aranha, Lima Barreto, merecem um destaque aqui à parte. Augusto dos Anjos, Monteiro Lobato, que é deslumbrante também, tá? Euclides da Cunha. Eles estão entre a Kunze e a Caldeirinha, tá? Entre os estilos passadistas do século XIX e a Semana de Arte Moderna. Eu costumo falar para os meus alunos que Lima Barreto já é quase moderno. Ele já é moderno. Pena que ele não publica depois da Semana de Arte Moderna. Por que Lima Barreto merece muita atenção? Lima Barreto já escreve na língua quase que falada, escreveu no jornal. Ele escreve uma língua muito, muito direta, muito, muito moderna. Do jeito que o Oswald queria escrever como Lima Barreto. Tá? Okay. Lima Barreto escreve numa linguagem acessível, com traços coloquiais e já é crítico. Ele só não é moderno, o senhor Lima Barreto, porque ele publica antes de 1922. Lima Barreto é maravilhoso. Tá? Muito bem, vamos lá ler aqui a Psicologia do Vencido, um poema muito pop do Augusto dos Anjos. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Eu destaco que é um poema quase parnasiano. As palavras difíceis aqui, o que é rutilância? Tem lá o que é epigênese, também não sei o que é epigênese não. O que é o dicionário? Epigênese é início, rutilância é brilho. Então tem uma forma parnasiana, porque eu encontrei nas palavras que não são usadas comumente. Tem um negócio meio esquisito que não tem a ver com a poesia, esse negócio de carbono e amoníaco. Cientificista, é bem naturalista. Tá? Então, é um poema que tem uma forma tradicional, até porque é um soneto. Tem um caráter parnasiano e conservador e tradicional, porque palavras muito elaboradas, tá? Como rutilância e epigênese. E é um aspecto cientificista. Okay? Esse cidadão era muito sinistro, muito competente, esse Augusto dos Anjos. Eu, de novo, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má do signo zodíaco. E o poema é filosófico. Eu, que vivo entre altos e baixos, brilhos e escuridões, desde que eu nasci, desde o início da infância, eu tenho uma má sorte. Essa é a ideia. É filosófico o poema. Profundissimamente hipocondríaco, eu sou doente como cão. Este ambiente me causa repugnância. Só minha boca, uma ânsia, análoga à ânsia que escapa da boca de um cardíaco. Dá para ver o traço, o aspecto cientificista, mas é filosófico, tá? É negativista. Um poema muito esquisito. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue puro das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar-me meus olhos para roê-los e deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. É uma perspectiva cínica, trágica, materialista, tá? É uma visão negativa da existência. Por quê? Porque vai morrer e vai ficar só o cabelo. Acabar tudo. Essa é a ideia. Uma grande metáfora na obra do Senhor Augusto dos Anjos é o verme, o símbolo da corrosão. Óbvio a ideia que verme é corrosão, evidente. Tá? Vamos ver o que o Enem quer. É uma das questões mais sinistras que eu já vi na minha vida inteira. Gosto da questão. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição denominada pré-modernista.
Com relação à poética e abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como forma do soneto, arcaico, versos metrificados, arcaico, presente de rimas, arcaico, vocabulário requintado, arcaico. O ceticismo já é meio moderno, que antecipam conceitos estéticos vigentes do modernismo. Já vou contando as verdades e analisando direito. Olha só, depois do que na linha 2 tem o verbo no plural. Então, o sujeito desse verbo, antecipam, é o que é um pronome relativo. Mas, para o que está no plural, ele tem que se referir a tudo que vem antes. Então, de acordo com a letra A, o soneto, metrificado, rimado, vocabulário elaborado e ceticismo, isso antecipa o modernismo. E não antecipa mesmo. O ceticismo pode até ser um traço moderno, mas o resto é um traço conservador e arcaico. Veja, eu usei um conhecimento linguístico para eliminar a letra A, aquele que é um pronome relativo que tem como referente os substantivos anteriores. Como é que eu sei disso? Porque o verbo está no plural. Por isso é que eu digo com questão difícil. A letra A está eliminada. Está escrito antecipam. Então, soneto, métrica, rima e vocabulário requintado não são aspectos modernos, ou no mínimo do primeiro modernismo, primeira geração, que vai de 22 a 30, que é chamada de fase iconoclasta. A A está eliminada. B. Do empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista. What? Manifesta em metáforas como um escrudão rutilância e influência má do signo lógico. Isso não dá um caráter arcaico moderno, não. Tá? Isso tem um caráter, meu Deus, arcaico, esse caráter. Ok, só arcaico, não tem nada de moderno aqui, não. Tá? Ótimo. Então, não há, na letra B, uma demonstração de que o soneto está em uma fase de transição. Não se indicaram aspectos da poesia tradicional e da poesia moderna. A letra B está eliminada. Olha só, essa visão negativa da existência não é simbolista, não, viu? É mais realista, é mais machadiana do que simbolista. Por quê? No simbolismo há uma transcendência, há uma poesia, por vezes, religiosa. Você vai para outro plano. Tá? Eu estou até lembrando daquele cidadão chamado de Alfonso de Guimarães, tá? Ele faz uma poesia religiosa mesmo. Tá? Ele fala que Deus ceifa, tá? Ele deseja muito encontrar com Deus. E aqui para o Senhor Augusto dos Anjos não tem nada. Morreu, fica só o cabelinho. Bem eliminada. A seleção lexical emprestada ao cientificismo pode ser um caráter tradicional, como se lê em Carbono e Amoníaco, Epigênese da Infância, Frialdade Inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem. O modernismo não é cientificista. O modernismo não é naturalista. Quando eu falo modernismo, estou falando principalmente da primeira geração. A letra C está eliminada. A manutenção de elementos formais vinculados ao estético do parnasianismo, do simbolismo. Sim. Métrica, rima, soneto, vocabulário elaborado e até o cientificismo. Dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Isso já é moderno. Então ele indica por que é arcaico, por que é tradicional e por que é moderno. A letra B é boa. D de dado é boa. Se não houvesse aquela concordância verbal da letra A, poderia até ser a letra A, mas não dá não. Se houvesse só 4 alternativas, eu marcaria a letra D. A ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófico, que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos modernistas. Não há aqui um aspecto tradicional e outro aspecto moderno. A melhor leitura, sem dúvida, é a letra D de dado. Tá? Só destacando que a letra A tem aspectos até razoáveis, mas a concordância verbal diz ou permite ver que tudo é moderno. Os aspectos tradicionais e até modernos. É absurdo, marca a letra D.